Aqui percebemos que não é apenas uma questão económica e financeira, é também política. É nosso convidado, comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Bom dia. Depois do que já foi dito, não só pelo Governo, mas também pelo próprio Presidente da República, e depois da reação e consequente reação de Passos Coelho, como é que poderá o Governo português agradar, não a gregos e troianos, mas a gregos e alemães? Pois, neste momento eu acho que nem é sequer uma questão de agradar, é uma questão de jogar o jogo que está em cima do tabuleiro e que é um jogo ainda com muitas peças escondidas. Eu diria que segunda-feira, a data que está marcada para uma resolução, pelo menos mais próxima deste problema, é uma data provavelmente fictícia. Eu acreditaria muito mais que qualquer solução será encontrada quando as atenções estiveram viradas para o outro lado e nos bastidores de forma mais discreta e muito provavelmente mais eficaz. Agora, a verdade é que na próxima semana terá que haver alguma abertura, quer de um lado, quer do outro, para, pelo menos em termos terminológicos e em termos formais, se encontrar uma qualquer saída. Eu diria que, tendo em conta as declarações que têm vindo a ser feitas nos últimos dias, nomeadamente por parte do Governo português, essa alteração poderá ser feita com, em primeiro lugar, a cedência relativamente à exigência de sair a Troika da Grécia. Essa foi uma promessa eleitoral muito vincada por Tsipras e dificilmente ele abrirá a mão dela. E aí já percebemos que os governos estão a incidir muito mais naquilo que é a solução por parte da União Europeia. E, em segundo lugar, tentar encontrar uma transição para um novo programa. Ninguém lhe vai chamar um terceiro resgate, porque isso seria extremamente incómodo para qualquer uma das partes, mas, eventualmente, essa será a solução à qual Portugal, pela voz do próprio Pedro Passos Coelho, já deu de alguma maneira o aval, dizendo que simpatiza com essas dificuldades e que elas terão que ser superadas, desde que, e essa é a tal parte onde o Primeiro-Ministro certamente não recuará, haja o cumprimento das regras que foram estabelecidas. O grande argumento, que eu acho, pelo menos, que é o mais entendível, é aquele que Pedro Passos Coelho apresentou, dizendo que o Syriza candidatou-se contra o programa da Troika, enquanto que o PSD não se candidatou contra o programa da Troika. E, portanto, que essa diferença é alguma para a qual ele tem uma simpatia, mas que percebe que tem que ser o próprio governo grego a resolver. Ainda assim, por cá houve essa carta assinada por gente de diferentes quadrantes políticos e de diferentes setores, onde se pede não só uma alteração da posição, mas uma alteração das próprias políticas de austeridade. Poderemos ter alguma inflexão desse caminho, tendo em conta que é ano de eleições, ou não parece? Não parece. Essa carta é para consumo interno. Essa carta é, de alguma maneira, revelar o desconforto perante alguma inflexibilidade do governo português em relação às medidas de austeridade. E fica por aí. Se fizermos a comparação entre essa carta dos 31 e a carta dos 74, um outro documento que apareceu subscrito por mais pessoas de outros quadrantes políticos e bastante mais dura no seu próprio texto, pedindo, por exemplo, a renegociação da dívida, percebemos que esta carta, e é uma carta que está dentro do quadrante de atuação do Partido Socialista, com uma linguagem mais moderada e, sobretudo, com uma tentativa de pressionar o governo português para reconhecer que as medidas de austeridade são a grande solução para o problema europeu. E isso deixando a Pedro Passos Coelho um pouco mais a descoberto para essa tal pré-campanha eleitoral de que tu agora falaste. Não me parece que haja nenhum resultado a partir daí. Pedro Passos Coelho já deu, de alguma forma, a resposta a essa carta, dizendo que é um equívoco considerar que o governo português tem antipatia pelo novo governo grego e, portanto, não me parece que surgirá alguma modificação em termos de posicionamento de Portugal em relação a essa matéria. Mas Portugal fica bem na fotografia ao assumir publicamente que deu muito dinheiro, neste caso emprestou muito dinheiro aos gregos. Todos estão a dizer isso. Se nós virmos os jornais nacionais, que eu de vez em quando vou consultando, em França, em Itália, em Inglaterra, percebe-se que o discurso predominante dos governos é esse. E, curiosamente, quer de governos mais à direita, quer de governos mais à esquerda. Os governos socialistas em França e Itália, de alguma maneira, estão a reconhecer que a Grécia não pode continuar a ter um regime de exceção indefinidamente e sem que haja um compromisso de cumprir algumas das regras. E, portanto, aí é onde estavas a falar da questão do isolamento. Eu diria que se alguém pode ficar isolado no seu discurso é o próprio Partido Socialista em relação a outros partidos socialistas europeus que se mostram muito mais próximos de Pedro Passos Coelho do que da posição da atual direção do Partido Socialista. Relativamente à Grécia, já aqui deste algumas pistas do que pode sair do encontro de segunda-feira, não necessariamente na segunda-feira já, mas o prazo é muito apertado. Uma decisão tem de ser tomada até a final deste mês. Um programa com um nome diferente ou uma reforma mais suave pode deixar Tsipras numa posição confortável
perante a Europa e perante os gregos? Sim, a necessidade aqui é de salvar a face do governo grego, que certamente 2 ou 3 semanas depois das eleições não quer começar a quebrar promessas eleitorais, salvar a face da Europa também, que por um lado não pode largar a mão à Grécia e dizer resolvam isto sozinhos, nem por outro lado pode começar a fazer cedências que depois imediatamente seriam aproveitadas por outros países que estejam em situação idêntica, o caso da Irlanda e de Portugal, cujos ministros das Finanças já vieram dizer que se houver uma quebra dos compromissos de forma muito clara e deliberada, quererão também aproveitar esses benefícios. E aí isso não é o que preocupa os europeus. O que preocupa os europeus é que logo a seguir a Espanha ou a Itália poderiam começar a fazer exigências de caráter semelhante, e isso seria absolutamente inaceitável, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista financeiro, porque os cofres do Banco Central Europeu não têm dinheiro ilimitado e o esforço que Draghi já está neste momento a colocar no terreno não pode ser prolongado muito para além daquilo que são as fronteiras razoáveis do ponto de vista económico e do ponto de vista político. Ricardo, obrigada. Obrigado. Um bom dia.